Então, pessoal, boa noite. Vou pedir vocês só para deixar os microfones desligados por enquanto, e só para ficar mais fácil de eu dar, né? Deixa eu falar o que que é, explicar para vocês o que que é a mentoria, e nós vamos ter um momento que vocês vão poder tirar dúvida comigo, vão poder me perguntar, com o maior prazer eu vou responder, tá? Ah, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo me ouvindo? Eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Estão me ouvindo direitinho? Estão? Se não estiver me ouvindo, bom, Não tá bom, quem não tá ouvindo. quem não está ouvindo, levanta a mão para eu poder. As reações? Uhum. Tem uma mãozinha aqui no chat, chama. Você pode levantar caso. O iPhone da Isabel tá ok. Ah, Isabel tá ok, ok. Ótimo, é isso que eu quero saber mesmo, tá, pessoal? Se tá tudo bem. Bom, o que que é essa? Primeiro, é um prazer estar com vocês. É uma reunião, como falei, intimista hoje, para pessoas que realmente estavam com interesse de aprender um pouquinho o que que é a mentoria terapêutica. Eu sou psicóloga há 25 anos, trabalho já no consultório com a ansiedade, com outras patologias e desdobramentos da ansiedade. E nesse ano, né, no ano passado, a gente teve a ideia de ampliar isso para mais pessoas, porque eu não consigo mais atender as demandas que vêm até mim. Por um lado é muito bom, porque eu tenho a minha agenda cheia, mas tenho uma fila de espera. Por outro lado, fico muito com o coração meio chateado, porque eu não consigo atender todo mundo, as pessoas me cobram. Então surgiu essa ideia da mentoria, dessa demanda aí de pessoas que estão muito ansiosas, têm depressões reativas à ansiedade e outras questões também reativas à ansiedade, às vezes tudo junto e misturado, né? Que é difícil separar. E aí, resolvemos fazer mentoria. Lançamos aqui a primeira turma em setembro. Setembro desse ano nós lançamos a primeira turma. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho como que está sendo, mas primeiro eu queria falar um pouquinho da ansiedade, porque assim, a ansiedade hoje, eu tenho falado muito que ela é quase uma assombração. A gente às vezes não demonstra que é ansioso, às vezes ninguém percebe que a gente é ansioso, mas a gente tem uma ansiedade, às vezes até para dentro. E muitas também pode acontecer muitas vezes a gente não identificar que alguns mal-estares que a gente sente, alguns desconfortos, algumas reações são provenientes de ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Ele foi considerado este ano uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, o que a gente fica muito assustado, porque a gente fala que é o país do futebol, do carnaval, da alegria, mas nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, mas eu vejo isso aqui tudo no consultório todos os dias, as pessoas realmente vivendo muito limitadas, muita dificuldade, com crises, com dificuldade de estar junto com as pessoas, dificuldade de vivenciar coisas comuns, naturais, de fazer novos empreendimentos, trocar de emprego. Às vezes o relacionamento fica ruim. São tantos desdobramentos da ansiedade, são tantas as dificuldades que ela nos traz na relação conosco mesmo, na nossa vaidade, às vezes comemos muito, o pensamento fica muito acelerado, não conseguimos focar, ela atrapalha as pessoas no foco delas, né? Às vezes as pessoas falam muito, eu tenho TDAH, mas eu preciso tomar remédio. Mas a grande questão é que a ansiedade, realmente, se você não for na raiz dela, não adianta você tomar remédio. O remédio, eu falo sempre que ele é uma ponte
que ele leva você de um lado para o outro. Porém, você precisa atravessar essa ponte. E para atravessar essa ponte, você tem que saber como fazer isso. O medicamento não nos ensina, né? Mudar o nosso comportamento mental. Eu aprendi a lidar com a ansiedade lidando comigo mesma, né? Eu tenho uma história aí de extremamente ansiosa antes de começar a faculdade, onde eu tive N dificuldades por não conseguir falar em público, conversar. Imagina, né? A Marisa teve ontem na minha palestra. Quem olha assim uma pessoa falando daquele jeito, não imagina que eu era super tímida, super e tinha uma ansiedade onde eu não conseguia driblar, uma ansiedade de conversar com pacientes individualmente, assim que eu formei, uma ansiedade, um medo de errar, e aquela ansiedade me trazia uma N sintomas, um travamento, uma boca seca. Então, eu precisei trabalhar, aprender a trabalhar com a minha ansiedade, e foi baseada nisso e na minha experiência profissional desses anos todos que eu fui desenvolvendo esse método, que na verdade hoje eu batizei ele de método Saporetti, mas nada mais é do que um compilamento de muitas técnicas, de histórias, de observações e de estudos que eu fiz ao longo desses 25 anos. É, e também o que me motivou, o que me motiva muito manter a mentoria é que realmente eu tenho resultados muito bacanas com os meus pacientes de ansiedade. Muitos deles às vezes não acreditam. Esses dias eu tive um que já tem 5 sessões que ele veio, e aí na quinta sessão ele falou para mim: eu estou chocado, porque eu não dava nada, esse negócio de psicólogo, não dava nada, tomo remédio há 2 anos, estava muito grave, e eu vou falar para você que eu devo minha vida a você. Eu falei: não, você não deve minha vida a você, não. Eu falei: não, mas porque eu tomo remédio e eu nunca tinha imaginado que em tão pouco tempo eu ia melhorar. Eu falei: tem quanto tempo você vem aqui? Ah, uns 2 meses. Eu falei: vamos lá, vamos ver quantas vezes você veio. Você veio 5 vezes com hoje. Então, você veio 4 vezes. E hoje é a quinta vez. Pois é, Luciane, eu não tive mais crise. E eu estou muito melhor. Então, isso me motiva, porque realmente a gente acredita que o tratamento de ansiedade é longo, que não tem resultado, que é leré, que é balela, que é mimimi, que ansiedade não tem cura. A própria medicina fala isso, ansiedade não tem cura, né? A ansiedade natural não tem cura. O que é a ansiedade natural? A ansiedade natural é assim, vou ter um evento amanhã. Aí dá aquele frio na barriga. Nossa, eu lembro do evento, aquele frio. Ou então lembro do meu casamento que vai ser amanhã, ou da minha formatura, ou de uma prova que eu vou fazer. Me dá aquele friozinho na barriga, me dá aquela sensação, nossa, não, tomara que dê tudo certo. O que que eu tenho que fazer para me preparar? Mas é nada que vai te fazer mal, não vai te fazer um mal, vai te dar aquele frio na barriga. Ah, vai conhecer alguém hoje, aí fica um pouco mais ansioso, fica algum sintominha ali, uma boca seca. Ok, essa ansiedade ela não tem cura, porque ela é uma reação do seu corpo, uma reação emocional. E eu brinco sempre, quem não tem ansiedade é robô e ET. Porque se for gente, tem ansiedade. Mas, infelizmente, contudo, né, nós desenvolvemos o Brasil é o país mais ansioso do mundo, no sentido da ansiedade patológica. Que ansiedade é essa? Que ansiedade é essa que a gente chama de patológica? A ansiedade patológica é aquela ansiedade que é limitante, onde você começa com pequenos sintomas e ela vai aumentando gradativamente até chegar numa grande crise, né? Tem pessoas que têm crises graves, crises de pânico, que vão parar no hospital e elas não sabem que é crise de pânico, às vezes elas vão achando que é um infarto, né? E aí, o que que acontece? Ela começa pequenininha, só que nós não percebemos. A gente confunde com a ansiedade natural. Nós não percebemos, porque a gente confunde com
com personalidade. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou nervoso mesmo. Ah, isso não tá em mim, eu nasci assim. Ah, não, minha família é todo de gente nervosa, todo de gente que estressado, ansioso. Tá, eu sou assim. Então, isso tem contribuído para que o nível de ansiedade nosso aumente muito, porque a gente banaliza os sintomas no início. A gente é raro a gente identificar quando a pessoa não conhece, não tem conhecimento, identificar a ansiedade no início. Eu, por exemplo, eu tenho conhecimento. Então, quando eu tenho algum sintominha patológico, eu falo, peraí, isso aqui não é normal, não. Deixa eu trabalhar aqui para eu poder diminuir esse nível de ansiedade. E aí eu uso as minhas técnicas para eu poder, claro, isso é muito raro hoje eu ter o sintoma de ansiedade patológica, mas como eu sou humana, eu tenho também, né? E aí, o que que acontece? Você vai lá, usa as técnicas, peraí, o que que eu estou deixando de fazer? Ah, estou deixando de fazer isso, preciso voltar a fazer. Ó, preciso voltar a educar a minha mente, ela não está muito educada. Por que que eu estou falando isso de educar a mente? Porque para eu poder regular a minha emoção, fazer regulação emocional para que essa ansiedade que está no topo, ou está aumentando a cada dia, para que ela possa baixar e ser uma ansiedade natural, eu preciso fazer uma regulação emocional, preciso regular minhas emoções, eu preciso aprender a dominar as minhas emoções. Isso o remédio não faz. O remédio, ele me dá condições para poder fazer isso, ele dá um suporte, mas ele nunca vai fazer eu mudar a forma de pensar. E a ansiedade, ela começa de pensamento e sentimento, são os gatilhos, pensamento e sentimento. Ela sempre vai começar assim, através de um gatilho, tá? Eu costumo dizer que a nossa mente, ela é igual um cavalo selvagem. Ela tem uma força gigante, gigantesca. Só que você precisa aprender a manejar essa força, porque se você não aprender a manejar essa força, essa mesma força que te leva longe, se você quiser, ela também te joga no chão. E, infelizmente, quando eu começo a usar a minha mente de uma forma negativa, os pensamentos negativos, muito em si, focado em se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu tivesse feito assim, e se, né? Ai, será que eu vou dar conta? Então, quando eu começo a usar a minha cabeça dessa forma, eu realmente vou ficar mal e ela vai me jogar no chão. Então, a ansiedade, eu sempre digo que ela é facilmente dominada, facilmente no sentido de que é muito técnico, e tem muita ferramenta. O pessoal da mentoria nós estamos terminando, eles falam, Luciane, como é prático, como agora eu sei, começa a sentir, puf, pronto, nem 5 minutos já estou ótimo. Antes eu ficava dominado, antes eu passava mal, antes eu ficava cheio de mimimi na minha cabeça. Hoje não, hoje eu consigo fazer minha regulação emocional, né? Por quê? Porque é técnica. Eu falo para eles sempre que a ansiedade, ela é como se fosse um iceberg. Eu não sei se vocês já viram um iceberg. Um iceberg é mais ou menos assim. Você vê a pontinha dele, mas você não vê a raiz dele. Isso aqui está para baixo, né? Está dentro do mar. Então eu brinco que a ansiedade é isso aqui. Pode ser que tenha alguém que tenha uma ansiedade pequenininha aqui, mas lá embaixo, ó, gigante. Então, às vezes ela é isso aqui, pequenininha. Só que quando você vai perceber a base dela, o que tem por trás da ansiedade é gigante. E é o que a gente vem tratar na mentoria. A gente vem tratar as bases, as raízes dessa ansiedade. Por isso que a ansiedade, vou pegar minha colinha aqui do que nós temos trabalhado. Por isso que a ansiedade na nossa mentoria, deixa eu pegar aqui. A gente vai trabalhar o quê? Pensamentos e emoções, a identificação de pensamento, a identificação de gatilho, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber se isso é realmente da minha personalidade ou isso é da. Desculpa, gente, eu mutei sem querer aqui.
Estão me escutando? Então, né? Eu preciso saber se isso é da minha personalidade ou se isso é do vício mental meu. Então, eu trabalho o autoconhecimento, técnica de autopercepção, de reconhecimento de emoção. Eu trabalho também a questão da nossa relação com o nosso trabalho um pouco a nossa relação com o nosso passado, com a nossa criança, com as dores que a gente guarda dentro de nós, porque elas também muitas vezes são raízes para a nossa ansiedade. Ahn, Trabalhamos também com a questão da nossa vulnerabilidade. O que que é a vulnerabilidade? É essa percepção de que somos humanos, de que erramos, de que não temos que ser perfeitos. Eu não sei se vocês são ansiosos, mas o ansioso, o perfil do ansioso é aquele que quer tudo certinho, não pode errar. Ele normalmente o ansioso tem que gosta de controlar tudo, gosta de saber tudo tintim por tintim. Ele é muito bravo com ele mesmo, né? Não sei se vocês estão se identificando aí. Se identificaram ou não? Deixa eu ver aqui no meu chatzinho. Então, o ansioso, ele é alguém que às vezes se cobra muito, né? Não são todos iguais, mas exatamente eu, é isso mesmo, Isabel, exatamente, é isso, ele se cobra demais, ele tem que andar na linha, ele tem que andar na risca, ele tem que ficar assim, bonitinho. E aí, o que que acontece? Como nós não controlamos tudo, a gente, puf, quebra. E o nível de ansiedade vai aumentando, e a gente vai tendo o quê? Gatilhos, né? Gatilhos. Então, o que que acontece? Também trabalho aqui, ó, a coragem para a gente viver, coragem para enfrentar nossas dificuldades, a gente vai trabalhar. A gente trabalha os desdobramentos da ansiedade, a gente vai trabalhar relacionamento, o que que a ansiedade causa nos relacionamentos e como trabalhar, comunicação, percepção. Então, você não vai falar só de ansiedade? Não. Eu trabalho a pessoa como um todo. Algumas pessoas falam assim, nossa, algumas pessoas mentoradas falam assim, eu tenho uma pessoa específica que fez terapia comigo. E só que ela não trazia sua ansiedade, ela queria contar tudo da vida dela, então não era muito pontual. E aí ela fala para mim hoje, Luciane, estou gostando mais do que eu gostava da terapia. Por quê? Porque é pontual. Ali você dá um monte de dica, ali eu vou usando tudo que você ensina e eu estou muito melhor. Não tem condição tanto que eu estou muito melhor. Então, estratégia de relacionamentos, estratégia de lidar com o seu pensamento, estratégia de observar seu corpo e identificar quando que a crise vai vir, se a pessoa tiver crise. Se ela não tiver, é, ele tem tudo, a mentoria, é, a ansiedade e seus desdobramentos, eu não entendi, ele tem tudo, mas depois a gente escreve aí para mim para eu entender. A ansiedade, então, todos os seus desdobramentos no corpo, eu também falo nisso, comida, né? Nos vícios, cigarro, álcool. Então, a gente vai trabalhando as técnicas para usar na hora que é necessário. Então, também eu ensino mindfulness, que é a meditação voltada para a diminuição da ansiedade, onde eu vou trabalhar as técnicas todas para que você, porque a meditação é uma das formas, é uma das ferramentas de controle de ansiedade comprovado. Então, isso aí são alguns itens aqui que eu trouxe para vocês, para eu não esquecer de falar, para você ver que a gente não fica só na ansiedade, a gente vai na raiz da ansiedade. A gente vai lá e tenta entender por que que você é ansioso. Eu estou falando da mentoria, a mentoria em grupo, né? E o que é muito bacana também que a gente teve essa experiência e que uma pessoa às vezes levanta a mãozinha e fala: "Posso contar um caso meu?", né? Ah, pode. E aí, com aquele caso ali, eu abro, normalmente é 1 hora e meia, 1 hora e meia de aula, e eu deixo o restante do tempo, o tanto que precisar, até o povo não enjoar de mim, para a gente conversar.
E aí, um dia, muitas vezes trazem questões, casos, e aí ali eu dou uma outra aula sobre aquele caso, e às vezes a pessoa fala, nossa, foi ótimo para mim ter aquela pessoa ter falado. Então, a mentoria em grupo é muito rica, porque às vezes alguém fala uma coisa que você não tem coragem de falar, ou ela fala uma coisa que você não identificou em você, e você fala assim, poxa, eu não tinha percebido disso. Nossa, eu também sou igual, não sabia que isso era ansiedade. Então, a mentoria ela é muito rica, porque ela traz essa oportunidade de autoconhecimento muito grande, né? Para quem que é essa mentoria, né? Que a gente, para quem que é? Para qualquer pessoa que tenha ansiedade, tenha sintomas de ansiedade, que foi diagnosticado com ansiedade, com os transtornos obsessivos, com tem pessoas que têm depressões reativas à ansiedade, porque às vezes é tão pesado a ansiedade que a pessoa não dá conta de viver, não consegue ter um humor, uma estabilidade de humor, porque é muito pesado. Então, eu tenho pacientes que chegam aqui já desenvolvidos com uma depressão, porque a depressão realmente, a ansiedade baixa a nossa autoestima, ela vai minando a nossa força, a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando irritado, a gente vai ficando sem vontade de estar no meio das pessoas, a gente vai ficando sem vontade de conviver. Como a gente gosta tudo, né, de dar conta de tudo ser do nosso jeito, às vezes a gente evita fazer as coisas como uma proteção. Então, o que que acontece? Todas as vezes que eu vou compreendendo a mim mesmo, vou compreendendo as minhas percepções, minhas reações, os meus sintomas, eu vou desenvolvendo habilidade para lidar com a ansiedade. Então, nós vamos trabalhar isso, desenvolver habilidade para lidar com a ansiedade, tá? E muito bacana. Então, é para todas as pessoas que querem desenvolver habilidade, não só para lidar com a ansiedade. Eu tive alguns depoimentos de pessoas que falaram, Luciane, eu estou muito menos ansiosa, estou muito mais tranquila, estou conseguindo fazer minhas coisas. E outra, eu melhorei meu relacionamento, estou conseguindo conversar com meu marido. Um outro falou que está conseguindo viver melhor no ambiente de trabalho, porque ela se irritava muito com os colegas de trabalho. Então, hoje ela está conseguindo se manter em equilíbrio, não se afetar com os diálogos, as fofoquinhas, está conseguindo um manejo emocional maior. Então, não é só. A gente fala ansiedade zero, mas é claro que quando a gente cura uma feridinha e vai curando ali, vai curando em volta também. A gente vai tocando em questões. E aí, tocando em questões, às vezes a pessoa não é só ansiosa, ela tem uma questão de relacionamento. E ali a gente vai trabalhando, né, outras questões que deixam a gente ansioso, porque tudo isso é gatilho. Então, eu não trato a ansiedade sem tratar gatilhos. Esse é o grande resumão. Eu vou nos gatilhos. O gatilho é tudo aquilo que aumenta a minha reação negativa do meu corpo. Eu gosto sempre de dar um exemplo para vocês, vocês podem fazer, façam aí esse exercício aí agora que eu vou pedir para vocês terem uma noção de como que você é. Se eu for pedir para você imaginar uma cobra, eu espero que ninguém tenha pânico de cobra aí, mas eu vou pedir para você imaginar uma cobra. Uma cobra daquela bem feia mesmo, grande. Imagina uma cobra. E aí você vai imaginando essa cobra. Imagina que vai, ela vai subindo, fazendo um movimento de subida, ela vai ficando um pouco mais agitada, ela vai virando a cabecinha para você e pá, dá um bote. Qual que é a sensação? É boa? Será que é boa a sensação? Pois é, não é boa não. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui, Marcinha, não sei por que não. Depois você me ajuda aqui. Estou mandando direto para você. Ah, tá. Quase morri, Isabel, quase morri. O que que acontece? Por que que a Isabel quase morreu? E eu, às vezes, tá? É muito engraçado, porque às vezes eu dou o exemplo e eu mesmo quase morro, viu? Porque eu não gosto de cobra, não. O que que acontece? Quando eu imagino uma cobra, e quando eu pedi para vocês imaginarem uma cobra,
o seu corpo, ele não consegue diferenciar pensamento de real, de realidade. Ele não consegue. Se eu pedir para você imaginar um céu lindo, azul, uma lagoa, o seu corpo vai relaxar, porque o seu corpo vai entender que ele está lá, deitado na relva. Você está aí na sua casa e o seu corpo vai entender que você está lá, sob o céu azul. Então, por que que a hipnose existe e funciona? Porque a hipnose faz isso. Estou contando segredinho para vocês. A hipnose, você coloca uma realidade na cabeça da pessoa e o corpo dela reage àquela realidade. É só isso. E o que que a gente faz na mentoria? Eu te ensino que o que você pensa, o seu corpo reage. Então, nós precisamos ter técnica de controle de pensamento. Porque se você pensa algo ruim que vai acontecer amanhã, e se acontecer tal coisa? Você pensa imaginando. E quando você imagina, o seu corpo fala assim: lascou. Meu Deus, eu preciso correr dessa cobra. Aí o que que acontece? Taquicardia, dá um frio na barriga, o coração acelera, dá um arrepio, tem gente que dá sudorese, dá uma falta de ar, um aperto no peito, porque o seu corpo está achando que ele tem que correr da cobra. Mas ele não tem que correr da cobra, não existe cobra. Mas vai provar para o seu corpo que não existe cobra. Vai provar, vai contar para ele que não tem cobra. Então, é aí que a gente vai trabalhar na mentoria. É justamente nesse ponto onde eu vou te ensinar, onde eu ensino as pessoas a identificar que é da minha mente, o que que é pensamento, qual pensamento me faz mal, qual pensamento, toda vez que eu penso numa cobra, eu tenho falta de ar. Ah, então, peraí, nós precisamos controlar esse pensamento. Como controla esse pensamento, Luciane? Tem técnica para isso também. A gente pensa que não tem, mas tem. É claro, a mentoria não é para quem quer mágica. Eu nunca prometi, nunca vou prometer mágica. Por quê? É preciso uma dedicação e um exercício. Eu dou as técnicas, eu ensino as técnicas, eu pego quase que na mão mesmo. As pessoas, a gente participa de um grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui, do grupo da mentoria, e ali eu vou lançando, às vezes eu mando mais técnica, alguém fala, ai, hoje eu tive dificuldade de fazer isso, me relembra aquela técnica, e eu mando um videozinho, mando foto, e eu vou trabalhando ali no grupo de WhatsApp durante a semana, dando dicas, tirando dúvidas, eu tenho o horário mais fácil para eu entrar, de manhã e de noite, e vou respondendo ali as perguntas, fazendo as intervenções necessárias, lembrando o pessoal, lembra, o que que vocês viram na aula ontem, antes de ontem, presta atenção nisso, assiste a aula de novo. Então, essa interação, ela acontece justamente para que a pessoa possa usar as técnicas. E, na verdade, entender, ensinar para a mente dela que ela tem dom. A nossa mente, ela é igual uma criança. Ela precisa de dono, precisa de lei, ela precisa de limite. E lá atrás, na nossa infância, nós não aprendemos a dar limite para nossa mente. Nem na fase adulta, nós não aprendemos, nós não temos um curso de como viver bem, como usar a sua mente, que é poderosíssimo, esse instrumento poderoso que você nasceu com ele. A gente não tem. Né? A mentoria ela vem justamente para ensinar as pessoas a usar a mente de uma forma mais pontual, aprender a usar. Peraí, eu sei como usar, né? É isso. A colega Marilza falou: ontem você fez algo. Fiz porque eu aprendi que está tudo bem diante de algo que eu não consigo mudar. Diante de algo que eu. Spoiler, hein? Spoiler, anote aí, né? Diquinha. Diante de algo que eu não consigo mudar, adianta eu desesperar, brigar, xingar, ter falta de ar, cair no chão, roer minhas unhas, comer o reboco da parede? Resolve nada. Diante de algo que eu não consigo mudar, eu simplesmente me acalmo e digo, tá tudo bem. E eu digo, não é só para o outro, não, para mim, tá tudo bem.
Vamos ver como que é possível fazer isso dessa forma? Isso para um ansioso é um grande aprendizado, quer dizer, eu não tenho que ser perfeitão o tempo todo. Eu não vou acertar o tempo todo, tá? Então é domínio mental. Você vai começar a aprender a mandar na sua mente e não ela mandar em você. Essa é a grande questão. Nós precisamos aprender a mandar na gente, mandar na nossa mente, entender que, peraí, eu estou no comando. Veio um pensamento de cobra aqui. Eu estou vendo uma cobra e meu corpo está reagindo à cobra. Peraí, mas essa cobra está aqui? Né? E aí, quando eu começo a fazer o domínio do pensamento, eu fico muito melhor. Quando eu começo a fazer o domínio do pensamento, peraí, eu que tô no comando da minha mente, não é ela que pode me mandar, não. Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei algum barulhinho aí? Não? Então, tá ficando claro para vocês? Tá fazendo sentido? Faz aí, manda um joinha para mim, ou faz assim de cabeça. Tá fazendo sentido para vocês aí? Tá, Marinho? Isso. Tá, sim. Tá? Tô falando uma coisa muito difícil, muito. Não? Então, gente, esse é o trabalho da mentoria, né? Que é mentorar. E qual que é a diferença? Algumas pessoas me perguntam, qual a diferença de um curso para a mentoria e da terapia? Tem algumas diferenças básicas. A terapia você paga por sessão, você vem e eu espero você trazer o assunto. Então você fala, Luciana, eu estou muito ansiosa. Ah, é com o quê? Eu vou trabalhando ali com você. Ah, semana que vem você brigou com seu marido, aí você não vai falar da ansiedade mais, você vai falar do seu marido. E aí nós vamos trabalhar aquela questão. Então, eu vou trabalhar focada na ansiedade, só se a pessoa vier e falar assim, eu quero só trabalhar a ansiedade. Mas isso é muito difícil porque nós somos humanos, temos emoções, né? Então, na terapia eu fico mais passiva, aguardando o movimento e o assunto que a pessoa quer que eu trabalhe com ele. No curso, eu gravo um conteúdo, coloco lá e vendo aquele conteúdo. Aquele conteúdo eu considero como um bom conteúdo, como um conteúdo que vai ser importante, mas eu não levo em consideração as pessoas que estão assistindo. A pessoa A, de perfil A, de perfil B, de perfil C, elas vão assistir da mesma forma. Só que pode ser que aquela forma que eu abordei o assunto, o conteúdo para o grupo A, não seja tão eficaz quanto para o grupo B. Então, o que que eu faço? Eu vou desenvolver a mentoria. A mentoria é algo bem mais aberto que um curso, onde eu levo em consideração, por exemplo, eu tive foi a última mentoria, a última aula minha, foi semana passada, eu trouxe a aula prontinha. Quando chegou na aula, eu comecei a aula, falei, e aí, tá tudo bem? Como é que vocês estão? E a pessoa, eu tenho uma dúvida. E ela trouxe uma dúvida. E aí eu falei assim, olha, essa dúvida sua é muito interessante. Pessoal, vou falar um pouquinho disso. E aí eu fiquei 40 minutos dando uma aula sobre aquilo ali, foi fantástico. E eu falei assim, olha, acabei de mudar a aula, não ia dar aula sobre isso, mas isso foi importante porque trouxe o quê? Uma outra forma de eu falar a mesma coisa que eu já tinha falado, mas de um outro viés, sobre outro ponto de vista, outra ótica, para ela compreender. Então, essa é a grande diferença, que na mentoria eu levo em consideração a particularidade. Teve uma mentoria que uma pessoa passou alguma dificuldade com o marido e a gente ia falar de relacionamento numa outra. Aí eu adiantei, falei sobre o relacionamento e aí a gente trabalhou muitas questões de relacionamento. Então, não é engessado. Se o grupo falar, não, fala disso hoje, a gente está tendo mais dificuldade, volta naquela técnica, eu vou voltar e vou. Às vezes eu gravo, eu tenho conteúdo gravado também, porque às vezes, para mim, ensinar tudo na mentoria, na aula ao vivo, é muita coisa. Desculpa, é muita coisa. Então, o que que eu faço? Eu tenho alguns vídeos que eu coloco numa área de membros, onde a pessoa, quando faz o pagamento, ela ganha um acesso a essa área de membros, e lá eu tenho vídeos específicos, um vídeo de boas-vindas, um vídeo onde eu ensino mindfulness, eu ensino meditação, é um vídeo onde eu ensino uma técnica específica,
tá? Então, lá a pessoa vai encontrar também livros, a gente coloca PDF de livros, onde que eu indico, vai lá, exercícios, atividades para a pessoa fazer, se ela quiser, para poder facilitar o trabalho com ela mesma, né? Ela com ela mesma. Então, assim, a mentoria ela é muito bacana porque ela é dinâmica, ela não é engessada, tá? E é por isso que eu gosto tanto, que eu termino todos os dias as minhas aulas super feliz e falo, nossa, como vale a pena, como eu realmente sinto que eu fiz uma entrega legal, o pessoal fala, nossa, realmente é, tem uma entrega, né? Então a gente fica feliz, porque eu falo sempre, eu gosto, o meu propósito é ajudar as pessoas, e quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, melhor. Eu não consigo ajudar todo mundo aqui no meu consultório, né? O que mais que eu tenho que falar? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Se quiserem falar, pode me perguntar, porque às vezes eu estou falando, e às vezes eu não cheguei ainda, vocês ainda têm dúvida. Se não tiverem dúvida, deixa eu ver se eu vejo o chat aqui, porque o chat some para mim. Quais são as dúvidas mais frequentes, tá, gente? Eu vou perguntar aqui quais são as dúvidas frequentes. As aulas são online? São gravadas? As aulas são online. Elas acontecem às terças-feiras, às 8 horas da noite. A duração delas vai de 2 horas a 2 horas e meia, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? Teve um dia que a nossa aula foi muito profunda, quando deu 2 horas, o pessoal, então tá bom, já não queria mais, porque eu faço também algumas técnicas durante a mentoria, eu aplico algumas técnicas, principalmente no início, para dar uma descascada, para as pessoas ficarem um pouco mais perto delas, se conhecerem. Então, essas aulas, elas ficam, não ela ao vivo, mas ela fica gravada. E ela fica gravada, no dia seguinte, normalmente a gente consegue postá-la, porque a gente precisa de um tempo para baixá-la no Zoom. Assim que a gente consegue baixar, a gente posta ela nessa área de membros. Sabe, a área de membros é tipo o Netflix. Fica lá, as janelinhas, aula tal, vídeo de boas-vindas. E aí você clica ali. Se você não pôde assistir tudo, ou se você não pôde assistir naquele dia, dia seguinte você pode ir lá a qualquer horário do dia e assistir. Quer assistir de novo? Volta lá, pode assistir. Você tem um ano para você assistir essas aulas. Eu tenho uma pessoa que está fazendo comigo a mentoria, que não está conseguindo participar ao vivo, porque ela tem algumas questões familiares, mas ela tem conseguido assistir posteriormente, quando a gente consegue lá baixar o vídeo da aula. Você tem 12 meses, então, para assistir essas aulas, tá? É, são 3 meses de aulas ao vivo, toda semana eu lá, né? Às vezes a gente tem uma pausa aí de uma semana, igual essa semana. Ontem foi dia de mentoria, mas eu estava dando uma palestra na oficina do Ser, então a gente já avisa, terça-feira que vem, por uma questão de de eventualidade, uma palestra, um outro compromisso, mas isso não acontece, né? A gente evita acontecer. Mas temos aí 3 meses de aulas ao vivo, o material fica disponível um ano e 3 meses de interação lá no WhatsApp comigo, 24 horas ali, pode mandar, né? A gente pede só para não mandar à noite as mensagens, meia-noite, para acordar os outros que ficam com o telefone ligado. E dúvidas, eu tiro todas as dúvidas que você precisar, tá? O que mais que as pessoas perguntam mais? Se tem certificado, sim, ao final da mentoria você recebe um certificado, não tem nota, não tem prova, mas o certificado é de que você se submeteu, você teve coragem. Porque a grande questão da mentoria é a coragem que você tem que ter de olhar para você, né? Que é a mesma coisa da terapia. A gente tem que ter muito coragem para olhar para a gente, para compreender a gente mesmo, para compreender as nossas dificuldades, para entender e identificar gatilhos. A gente precisa ter coragem. Então, o que mais a gente precisa é coragem para poder participar, coragem para mudar e também senso de
de merecimento. Porque eu falo assim que eu fico muito triste mesmo quando eu vejo que as pessoas se acostumam a ficar mal. É realmente uma coisa que mexe comigo. Como que a pessoa pôde ficar mal tanto tempo? E às vezes as pessoas falam, como que eu fiquei mal tanto tempo e não busquei ajuda? Achei que era normal, achei que era meu, que fazia parte da vida. Ah, eu fui no médico e falou que não, que aquilo era só remédio. Então, assim, infelizmente, muita gente fica mal. E são bilhões e milhões de pessoas que têm ansiedade e não tratam, tá? Então, tem que ter merecimento. Eu mereço investir em mim tempo, porque eu falo que sim, o investimento financeiro, ele é um investimento considerável, mas ele perto da terapia, ele é muito menor. Mas tem investimento que é de tempo, de eu ligar o meu computador, de eu assistir a aula, de eu envolver com a técnica, de eu participar, é um investimento em si mesmo. É coragem, né? E a Marcinha está falando aqui que ninguém falta, realmente só a nossa, aquela que tem uma questão familiar não pode ficar à noite. Mas, no mais, todos gostam de participar no ao vivo. Isso aí é uma coisa, porque o ao vivo ele, mas se não puder, acontecer alguma coisa, fica lá gravado. Então, a coragem e o merecimento é algo que você vai precisar mais, tanto quanto, tanto não, mais do que a questão financeira, porque a questão financeira, essa aí a gente divide de 12 vezes, mas é a coragem e o merecimento, senso de merecimento. Eu mereço ficar bem, né? Qualquer pessoa pode participar? Pode participar acima de, deixa eu ver aqui a idade que a gente colocou aqui. Bom, acima de 15 anos, por quê? Tem alguns adolescentes que são mais maduros, outros não tanto. Então a gente pede acima de 15, 16 anos, dependendo da maturidade da pessoa. Eu vou voltar lá que eu esqueci de falar. Então, o certificado é pela coragem, pelo merecimento. Então, a pessoa recebe um certificado de que ela participou, que ela se dedicou. Então, a gente dá esse certificado. Algumas pessoas perguntam também, me perguntaram muito aqui no Instagram, eu faço terapia, a mentoria vai me ajudar? Vai. Eu tenho uma pessoa que fez terapia comigo muito tempo, ela parou de fazer terapia comigo, inclusive para fazer mentoria, e ela não está gostando tanto da terapia mais. Sei. Por quê? Ela falou, não, tô amando a mentoria. Então, você não vai me ver no consultório tão cedo, porque eu vou fazer só a mentoria por enquanto. Então, dá para fazer os dois? Dá. Eu tenho umas duas pessoas lá no grupo que fazem terapia e estão comigo na mentoria, com outras pessoas, Eu tenho uma paciente minha agora que já está aqui aguardando o início da nova turma para começar. Então, quem faz terapia pode participar da mentoria, não vai interferir, né? E às vezes até é interessante porque a gente descobre outras coisas aí. O que mais que eu tenho que falar para vocês? E na verdade você vai ganhar muito aprendizado. As mentorias, algumas pessoas perguntam para mim assim, Luciane, mas depois de um tempo eu vou conseguir usar essas técnicas? Vai. Eu até peço para as pessoas arrumarem um caderninho para elas poderem anotar minhas dicas, anotar as sugestões, anotar as técnicas, imprimir os materiais. Por quê? Você vai guardar isso para sempre. É um material para você usar sempre, né? Eu tenho uma aluna que anota tudo. E aí ela anota as aulas porque ela fala assim, isso aqui vai ser o meu guia para eu poder ficar bem. Então, assim, é um conhecimento que é atemporal, que você aprende, você vai usar para sempre, para diminuir aí, para poder trabalhar a sua ansiedade e realmente ser eficaz, tá? Bom, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se o que é que vocês gostariam de tirar de dúvida, por favor, para eu poder, né, ajudar e clarear. Alguém tem alguma dúvida? Contem para mim, por favor. Tá todo mundo sem dúvida? Luciane, quanto que é?
Pode falar, Isabel. Isabel, liga o seu microfone. Isso. Tudo bem, Oi, Isabel? Luciana, Boa noite. boa noite. Na verdade, primeiro eu quero te agradecer, né? Ah, Porque eu não sou sua, eu não faço terapia com você, mas a minha filha faz. quem é a sua A filha? minha filha é a Maria Luísa, que mora na Irlanda. Ah, Você Maria faz Luísa. isso. Ah, mas você E é quase da idade, quase parecida com ela, assim. Pensei que era irmã. Meu Deus, quase, quase. quase, né? Poucos anos depois só. Prazer conhecê-la, viu? Obrigada. E quero falar que você faz muito uso, né, do que você está acabando de falar na vida dela, porque a vida dela é um turbilhão, né? Então, ela, muito do que você está falando hoje, ela me conta, né, que faz isso tudo e a deixa mais tranquila. Eu acho que ela Aham. consegue passar por tudo que ela já passou e porque ela vai passar ainda, usando muito disso que você fala, né? Eu Sim, não posso sim. controlar tudo, eu tenho que me acalmar para tomar decisões, as consequências são minhas, a régua é minha, do meu peso, do que eu Aham. aguento. Então, assim, quero te agradecer e eu quero ver se eu faço a mentoria, porque eu quero muito melhorar a minha ansiedade para poder também ajudar ela, porque eu fico meio perdida, né? E eu sempre falo para ela, Maria, você já marcou terapia? Porque o que me deixa calma é saber que ela Ela tá está calma. tá calma. É, calma. É. Aham. Então, assim, é saber que ela está procurando, né? E essa última frase aí que você falou, isso me deixa assim com mais vontade de fazer, porque eu mereço estar bem, eu falo com ela, né? A gente tem que merecer. A terapia, eu acho que é um merecimento estar bem com a gente É. e com os outros. É, realmente, sabe? Eu vejo muita gente que não merece, sabe? Porque, assim, quando a gente vai colocar um valor de um produto, a gente pensou muito. Eu fico pensando muito assim, né? Eu fiz vários cursos antes de fazer mentoria e às vezes falava assim, mas as pessoas gastam com tanta bobagem. E aí eu falei assim, não, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, né? As pessoas gastam com bobagem e às vezes não cuidam da saúde mental delas. E eu vejo Exatamente. de todos os dias pessoas assim, é muito triste. Eu falo que realmente eu fico triste, eu falo, ai, que vontade de atender todo mundo, de ensinar para todo mundo. Por isso que eu tenho a Oficina do Ser, que é esse projeto para ensinar as pessoas a viverem um pouco melhor, né? E é um merecimento mesmo, tá? E você merece. Ai, mereço muito e para poder driblar tudo isso que aconteceu, que acontece e fazer com que que a vida segue, Sim, né? Que a vida você falou tem que algo seguir. muito legal aí, que eu vou completar, que você quer aprender a lidar com ela. Eu tenho uma mentoranda que fala que ela ensina para a família inteira o que ela vem aprendendo. Então, a família já está no nível de ansiedade menor, porque ela ensina as técnicas, ó, vamos usar isso, ó, você está fazendo assim. E eu achei tão bacana isso, porque assim, é um Exatamente. programa que a pessoa vai usar e ela pode ensinar mesmo, compartilhar com quem ama, né? É porque quem ama quer fazer junto, né? A gente quer que o outro também sinta o que a gente sente. Sim. Então, assim, é realmente uma oportunidade bem legal. Você tem alguma dúvida? Você gostaria de perguntar, não entendeu alguma coisa? Não, tá perfeito, entendi tudo. Ah, então tá bom. Então tá bom. É, vamos ver se tem mais alguém que tem alguma dúvida. Se alguém tem alguma dúvida, eu vou lançar aqui, vou falar para vocês como que tá, como que é, eu faço pagamento, links, né? Link é com a Marcinha que vai mandar link lá no grupo, né, Márcia? Você vai mandar. Tá, ela vai mandar individual. Mas como que funciona, gente? Deixa eu pegar aqui minha apresentação, que na verdade eu tinha uma apresentação, mas eu resolvi não usar, porque eu acho que a apresentação a gente fica muito, como é que fala? Muito engessado, tá?
Então, eu resolvi não usar a apresentação hoje, para não ficar muito cansativo para vocês aqui. Peraí. Ixi. Espera só um minutinho, já vou lá direto lá no valor para mostrar para vocês como funciona a mentoria, né? É, Não. oi? Não é onda, não. Não existe, não é onda. São 3 meses, né? Uhum. Isso aqui tá errado, gente. É isso. É assim, é 3 meses de mentoria. O valor é esse aí, tá? Só que vocês têm um cupom de desconto. O valor dela é esse valor aí à vista. O primeiro valor aqui. Só que vocês têm um cupom de desconto. Esse cupom de 35%, ele vai para 1.949. E ele pode ser dividido em 12 vezes, mas quem divide ele em 12 vezes é a plataforma de venda. Então, é um valor que, se você for dividir pelo valor das sessões, a Isabel, a filha dela, faz sessão comigo. Então, se ela dividir pelo valor da sessão, ela fala assim: nossa, vale a pena demais, né? E são 3 meses direto. Então, quer dizer, vale a pena. Vale a pena ou não vale, Isabel? Olha aí para você ver, faz as suas contas aí, né? Esse valor é um valor de 35% de desconto que a gente está dando desse final de ano para iniciar a turma. Nós vamos iniciar essa turma em janeiro, tá? Por quê? Porque agora, final de ano, ninguém quer começar nada, a gente está querendo terminar. Mas nós vamos começar dia 23 de janeiro. E tem uma garantia nesse curso que eu não falei para vocês, na mentoria. Você tem 7 dias para você falar que você não quer mais, que você vai, quer o seu dinheiro de volta. Como a nossa aula vai começar só no dia 23 de janeiro, a gente libera a plataforma para você, libera algumas aulas que já estão gravadas e libera tudo que está gravado lá, de vídeos, de técnicas, para você já acessar. Então, você tem 7 dias para assistir e ver se você vai se adaptar, se você gosta, e pedir o ressarcimento do seu dinheiro de volta, tá? Isso é uma garantia que a gente dá para você, tá? Olha, ninguém desistiu da outra vez. Todo mundo, na verdade, falou: porque eu não fiz antes, porque você não fez isso antes, tá? Então tá aí. Se você tiver aí vou deixar aqui na tela. Se você tiver interesse, se você quiser, a Márcia já vai mandar. E a gente tá com as vagas limitadas, porque eu não consigo dar assistência para muitas pessoas ao mesmo tempo. É uma mentoria realmente, ela é em grupo, mas ela é bem individualizada, né, Márcia? Ela é muito individualizada. O pessoal, assim, me manda, às vezes não quer mandar no grupo, às vezes me manda ali, Luciane, posso te mandar uma frasezinha aqui, um áudiozinho particular? Não importa, pode me mandar. Eu faço isso para quê? Justamente para ser uma mentoria individualizada, só que ela é em grupo. Você vai ter aí uma oportunidade de participar, só que é em grupo. As aulas são em grupo, só que o seu processo é individual, a sua relacionamento comigo, né, as suas dúvidas eu vou estar tirando. Então, assim, vale muito a pena se você for fazer um cálculo de sessões de terapia, se você fazer o cálculo de mal-estar, de perdas que você tem, às vezes até financeiras mesmo, por nível de ansiedade alto. Então, eu falo que, assim, é investimento em você. Investimento na sua vida, no seu relacionamento, na sua saúde mental. Eu tenho pacientes eu tenho uma mentorada em específico que diminuiu muito medicação, que não está praticamente tomando zero. Oi? Tem uma outra que ia para o hospital todos os dias e agora ela falou que praticamente depois da mentoria ela nunca mais foi para o hospital porque ela passava muito mal de ansiedade, taquicardia, pensava que estava morrendo. Então, assim, é investimento, é qualidade de vida, tá? Oi? Elas querem continuar. Pois é, e o pessoal está querendo continuar. Eu acho que eu vou fazer uma mentoria 2, o grupo 2, porque o pessoal que está na mentoria não quer sair, não quer realmente abandonar aí.
E aí, Isabel, o que que você achou, Marilza? Você achou difícil, ruim, pesado? Como é que foi para vocês? Se consideram merecedoras? Animaram a participar? Como que tá aí? Isabel tá com a mãozinha levantada, mas... Ah, tá. Eu achei ótimo e vou fazer, se Deus quiser. Tá, eu vou falar para a Márcia mandar para vocês duas. Oi? Para mandar um link, acho que não. Manda. Porque eu não tenho o número delas, que elas estão só com o número. Não sei A como. Márcia pediu para vocês mandarem um oizinho para ela no particular. A Márcia é administradora do grupo aí. Ela vai colocar um link. Não sei se tem como eu colocar um link aqui. Tem, Márcia? A gente tá. Não tem como eu colocar um link aqui. Mas no seu celular aí, você vai acessar no grupo. Faz o seguinte, Márcia, manda o link lá no grupo de uma vez. Que aí quem quiser fazer, às vezes quem não participou da aula já entra e às vezes adquire. Então ela vai colocar no grupo agora. Por quê? Porque eu acho bacana. Vocês estão bebendo água limpa, porque a gente está. Eu priorizei o pessoal daqui da região, da palestra. Por quê? Porque a gente está abrindo, vai abrir agora. Finalzinho de ano, já estamos com tudo pronto, a gente vai abrir para Brasil inteiro. E a gente vai ter vagas limitadas. Então, vocês estão. Foi a Natinha que eu falei, não, quero fazer uma específica para quem me conhece, que eu vou estar bem mais tranquila, solta, eu vou falar tranquilamente, porque as pessoas já vão me conhecer, já sabem como eu funciono. Então, hoje é mais intimista, como eu falei para vocês. Eu realmente mandei para pessoas que me seguem e tal. Então, aproveite a oportunidade, não deixa de aproveitar, não, porque é realmente a oportunidade e a gente não sabe quando abre outra turma, tá? A gente abre essa turma, trabalha, depois vê como é que vai fazer, abre outra turma, então a gente não sabe quando vai abrir, provavelmente essa turma que começou quer continuar, eu estou estudando um novo produto para elas, eles querem continuar, tipo, mentoria da ansiedade 2, porque elas não querem ficar sem, e eu tô com essa questão aqui, não sei como farei para poder manter, o pessoal não quer desgrudar, semana que vem será a nossa última aula, e eu tenho até semana que vem para decidir o que que eu vou fazer com as pessoas, porque elas querem continuar, né? Não que elas não tenham. Que eu pergunto, gente, mas tá faltando conteúdo? Não, porque a gente não quer ficar sem. Então, então a gente está aí com essa dúvida. Não sei quando vou ter outra turma, então aproveitem, tá bom? Vou mandar, você já mandou lá no grupo, Marcinha? Manda lá para nós no grupo o link. E mais alguma dúvida? Isabel, Marilza, alguma dúvida a mais? Não, assim, tá tudo explicado. É o que a gente, na verdade, é o que eu preciso. Eu tô ansiosa. Já. A única coisa que eu peço é para que vocês não fiquem ansiosos. Eu ri demais. No grupo, às vezes o pessoal fala assim: tô ansiosa para a aula de hoje. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Mas é aquela ansiedade natural, tá? Eu tô brincando. É a ansiedade boa, né? Aquela vontade de começar. Então, a nossa E data de início é 23 de janeiro, né, Marcinho? Tá aí? 23 de janeiro. Mas assim que faz a matrícula, você já é liberada para o conteúdo que está lá, tá? Tem alguns conteúdos que não estão liberados, e alguns vão ficar liberados, tá? Porque eles vão sendo liberados aos poucos. Conteúdos específicos são. Porque tem alguns conteúdos, eu gosto de explicar isso. Tem alguns conteúdos que são específicos a algumas aulas. Se você abre o conteúdo antes, você não vai entender nada. Às vezes é um exercício, às vezes é uma técnica. Então, alguns ficam trancados e assim que eu libero faço aquela hora, eu abro aquele conteúdo. Gente, pode ir lá que o conteúdo já está liberado, a técnica está liberada, ok? Então, é assim, você recebe um link, entra lá e já pode assistir o que você tiver disponível lá, tá? Certo, meninas? certo. Agradecer a paciência de vocês, tá? Se ainda restar dúvida, se tiver, às vezes vai surgir no meio da noite uma dúvida, manda aqui para nós, por favor, ou no grupo, ou no privado da Márcia, ou o meu, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? Obrigada. Certo? Mas
Obrigada. De nada, abraço para você, para sua filhotinha lá, que é uma guerreira, né? Muito, muito. Pois é, Falo para ela que pode até deixar um pouco. tá de parabéns pela filha que tem, viu? Obrigada. E Marilza, obrigada pela paciência aí. O que que você achou? Uhum. Fez sentido para Achei você? ótimo. Fez muito sentido. Uhum. Foi umas pontuações aí, é bem minha mesmo. Tipo de personalidade, de confundir. Aham. É, uhum, Tá? Então, você é sim. aproveita, pensa aí direitinho, ou melhor, não pensa muito não, porque se a gente pensa, a gente não faz, não cuida da gente. Eu sempre falo pro pessoal, Uhum, a gente não pode pensar muito algumas coisas não, algumas a gente precisa pensar, outras a gente precisa sentir, né? Sentir que é o momento, sentir que a gente merece. Então, vou pedir a Marcinha para colocar aí no grupo. Aí, se você tiver aí, se tocar no seu coraçãozinho aí, que se vale a pena lutar por você ficar um pouco melhor, ou ficar melhor, aprender coisas novas, aí vou estar te esperando com muito carinho lá, tá? uhum. Será um prazer, tá bom. Alguma dúvida, Marilza? Ficou alguma dúvida? Não, Não. não, foi muito claro. Então tá bom. Então, um prazer Tá estar bom. com vocês, uma boa noite. E aí, aguardo vocês, né? Sintam no coraçãozinho. Como diz, não pensem, sintam, tá? Tá Obrigada. bom. Então tá, um Tchau, boa abraço. noite. Boa noite para vocês. Boa Ô, tchau. Uhum.